Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal O que significa. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado em referência às crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos, se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou explicativo, são relacionados com alguma data ou uma religião, procuram explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Bianca Tassoni, sou acadêmica formanda da graduação de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e hoje vamos conversar um pouco sobre o mito da alegoria da caverna. Mas, para tanto, vamos conversar rapidamente sobre Sócrates e Platão. O mito da caverna foi escrito no século IV a.C. E mesmo após passados milhares de anos, é extremamente atual. O mito da caverna é a síntese da existência humana. Platão sintetiza na mentalidade simbólica que ele exemplifica, o mito da caverna pode ser comparado atualmente a um iceberg, onde a gente enxerga pouco, a gente vê pouca superfície, mas a gente sabe que tem muita profundidade. Atualmente o que a gente vê é bem ao contrário, né, pessoal? A situação é inversa, onde temos muitas conversas extensas, longas, porém com pouca profundidade. O que chamamos de superficialidade. Interessante, não é? É o inverso do que Platão falava. Platão consegue colocar dentro do mito, de uma aparente simples história, um desenho, numa muito pequena ideia da existência humana. Ele sintetizou. Por ser uma história grega, adota linguagem simbólica, porque ele já achava que a língua grega já era insuficiente para traduzir o que ele queria expressar através dos mitos. Então, Platão conseguiu elaborar um jogo de combinações através dos mitos que previam todas as ações e reações dentro de uma sociedade. Vejam só. Pois bem, o mito da caverna faz parte do livro de Platão, um livro chamado A República, composto por 10 capítulos, onde o mito da caverna faz parte do capítulo 7. É o capítulo 7. Platão, ele faz uma ligação muito lógica sobre seus pensamentos, aliando premissas e conclusões em todas as etapas das conversas dos seus mitos. Vejamos nós, quando estamos conversando entre amigos e nos dispersamos por algum motivo, por qualquer razão, e voltamos logo à conversa, ao assunto. Seguimos normalmente, não é, pessoal? Já no pensamento de Platão, isso não é possível. Quando se perde uma premissa, perdemos todo o contexto, toda a lógica do raciocínio de Platão. Pois é, Platão, quando esgota as palavras do vocabulário grego, como eu disse anteriormente, que ele julgava pobre, ele cria os mitos. Uma linguagem visual
que exige muita concentração e interpretação sobre o pensamento platônico, que é composto de 26 livros e que ele conseguiu resumir tranquilamente através do mito da caverna. Platão nasceu no ano 427 e morreu no ano 347. Veio de origem nobre, seus pais queriam que ele se tornasse um político de futuro. E, para tanto, seus pais pediram, ou lhe ordenaram, aliás, não pediram, que ele fosse às ruas ouvir os discursos de Sócrates, que por muitos era classificado como o pai da oratória. Sócrates já era, por sua vez, era um homem humilde, um homem filho de pessoas pobres, tanto que ele não sabia nem ler nem escrever, mas falava os sentimentos da sua alma, o que ele sentia, e sem receber nada por isso, bem ao contrário dos sofistas, que tinham seus discursos todos pagos pelos políticos. Vou contar uma parte curiosa de Sócrates. Preocupado com que ia seguir das suas ideias quando da falta dele, já havia muito tempo pensando nisso. Uma noite, ele sonha que o seu peito abriu e do peito saiu um cisne. Curioso ou não, quando Sócrates põe os olhos em Platão, ele pensa: eis o meu cisne. Por suas ideias, Sócrates foi julgado e condenado a beber cicuta, que era um veneno da época, um veneno condenado por perverter a juventude da época. Suas ideias revolucionárias, faziam com que ele se tornasse um rebelde. Dentro da cadeia houve uma revolução e teve saída em massa, mas Sócrates se negou a fugir. E só por essa atitude ele ganha o perdão dos governantes e é solto. Platão o imortalizou através do registro de todas as ideias de Sócrates. Imagine se Platão não escrevesse as ideias de Sócrates. Todo esse pensamento se perderia no tempo, se perderia por ninguém ter registrado. O livro A República é uma obra política que Platão escreveu aos 47 anos de idade. Ali ele cita a Politeia, ou a República, que nasceu para entender a justiça. O livro A República é formado por diálogos. Todas as etapas são diálogos. Agora eu pergunto para você que está me assistindo. Alguém já leu o Mito da Caverna? Vamos se perguntar. E é com certeza a obra mais conhecida e comentada de Platão. Dos presos na caverna, das imagens refletidas na parede, dos amos da caverna, da fogueira, da luz do sol, enfim, todos os elementos que compunham a alegoria do mito da caverna. O dilema, o retorno, o sofrimento, os homens que estão na caverna. Lá estão desde que se entendem por gente, desde sempre. Logo, não conheciam outra realidade. E ainda presos e quase que imóveis, já que não podiam mal movimentar o pescoço assim para os lados. Podiam nem se mover. Eles só podiam assistir às imagens que eram refletidas na parede. Mas mesmo assim, entre eles, havia uma hierarquia entre os aprisionados. Como, por exemplo, aquele que mais entendia sobre as sombras que estavam passando, ou aquele outro que entendia mais sobre os ruídos que estavam sendo escutados naquele momento que passava aquela sombra. Mas, enfim, quem os prendeu ali? Foram os amos das cavernas, que eram os homens que também habitavam as cavernas, mas viviam soltos dentro da caverna, e sempre queriam levar alguma vantagem com relação aos prisioneiros. Os amos das cavernas também nunca saíram de dentro da caverna, mas tinham uma única vantagem: eles podiam se movimentar, andar de um lado para o outro, ter uma pseudo-liberdade dentro da caverna. Os amos das cavernas deixavam que os aprisionados pensassem que eles viviam uma vida normal,
já que eles não conheciam outra realidade. E eles, acreditando nisso, até elogiavam o seu superior entre eles. Seu representante era eleito para que tivesse o contato com seus amos, mas no fundo o que os amos davam eram muitas risadas deles. Todas as sombras que os aprisionados viam eram organizadas pelos amos das cavernas. Eram eles os detentores das informações. Os aprisionados só podiam ter acesso às informações passadas pelos amos das cavernas. Os aprisionados não conheciam outra realidade. Eles não sabiam que eram presos. Porém, num dado momento, um dos aprisionados começa a ter vontade de sair dali, de pensar, será que existe mais alguma coisa do lado de fora? E vai começando a ficar inquieto com isso. Então, ele consegue se libertar e sai da caverna. Vai em busca da luz, que ele enxerga ao longe, uma luz ofuscante. Quando ele sai da caverna, lá que era escuro, ele se depara com a luz do sol, uma luz ofuscante, que de primeiro momento cegou. Mas em seguida, com o passar do tempo, ele consegue ver tudo, o sol, a floresta, os animais. E logo pensa, eu tenho que compartilhar tudo isso que eu estou vendo aqui com os meus amigos, os meus colegas, né? Os meus colegas aprisionados, que não eram aprisionados na cabeça deles, mas que eram aprisionados sim. Que eu não posso ficar com todo esse conhecimento só para mim. Então esse aprisionado, o que ele faz? Sim, pessoal, ele volta para a caverna. Conta tudo o que viu e, para sua surpresa, os colegas aprisionados duvidaram. Logo, ele pensa, por que eu não fiquei lá? Deveria eu ter ficado lá? Deveria eu ter voltado? Estou certo, estou errado? Volto para a luz do sol ou fico junto aos meus demais como se nada tivesse acontecido? Vocês já pararam para pensar quantas vezes nos vemos assim? Nesses dilemas, essas situações, nessas dúvidas, nesses impasses? E por quantas vezes tentamos, e muitas vezes tentamos, nos libertar e sair da nossa zona de conforto? Inúmeras vezes, né, pessoal? Quando somos jovens, queremos muitas respostas, não é mesmo? Agora imaginem-se vocês arrebentando as correntes, rompendo, fugindo e descobrindo a luz e refletindo um pouco. Qual seria a nossa reação ao ver o sol? Aquela luz forte. No mito, o prisioneiro ficou quase cego, mas passado um tempo, ele se acostumou com aquela luz e pôde ver a beleza de tudo que o cercava. Beleza da floresta, dos animais. Mas não conseguiria ser feliz sozinho. E sabendo que os seus iguais continuavam aprisionados, limitados. E ele voltando, ele se tornou um ser o quê? Pensem um pouco. Estamos falando de quê? Esse aprisionado que se libertou, conheceu a luz e voltou, ele é um ser político, que mesmo atingindo seus objetivos, voltou para ajudar os demais, que isso Platão chama de compaixão, que é impossível ser feliz sozinho. O homem é um ser social. Assim, chegamos a uma conclusão. Quando o homem busca o conhecimento para si, só para si, ele é chamado de filósofo, ele é um filósofo. Ele busca informação, conhecimento. Mas quando ele busca para toda a sua humanidade, por pura compaixão pela humanidade, mesmo como ato de voltar à caverna, quase sem enxergar nada, que o processo reverso da claridade, da luz do sol para a escuridão, também o cegou. Mesmo assim ele retorna e diz: encontrei a felicidade. Mas todos duvidaram. Aqui Platão cita a escravidão inconsciente, quando o escravizado defende o seu opressor,
Mas o escravo que se libertou tenta despertá-los desse inconsciente. Mas como ajudar então? Quem não quer ser ajudado, né, pessoal? Às vezes tem gente que parece que não quer ser ajudado. Sabemos que a liberdade só existe pelo esgotamento da condição animal de sobrevivência. Ou seja, com o passar do tempo, os outros aprisionados também vão despertar, também vão querer ou vão tentar esta liberdade. Tentarão se desacomodar da situação que eles vivem no dia a dia, em busca de um novo. E à medida que essa necessidade une os homens através da corrente, que Platão chama de mestre e discípulo, que é assim, um se liberta, mais 10 metros o outro se liberta, mais 10 metros o outro se liberta, e um vai dando informação para o outro de tudo que está acontecendo, até chegar à saída da caverna. Agora veremos os símbolos do mito da caverna. Tudo que ali aparece tem uma simbologia, e é somente a ponta do iceberg que já comentamos. Traduzindo as imagens da alegoria. As sombras, Platão identifica como o mundo material, onde todas as coisas são passageiras. Tudo existe, mas tudo é passageiro. A fogueira é a que gera as ilusões, é o fogo dos desejos, é o que prende o homem ao mundo material. Os amos das cavernas representam a nossa insaciedade humana. Os amos são ambiciosos, eles desejam, têm desejos. A luz é a ideia do bem, é a ideia da razão, é a ideia do conhecimento. Platão disse: só é sábio aquele que entende as coisas iluminadas pela luz do sol. Pararam para pensar, pessoal? É aquele que entendeu, conheceu a razão. Um filme que fala bastante isso, que toca isso de uma maneira mais futurista, é o filme Matrix. Vocês já viram? É uma releitura futurística do mito da caverna. Quem ainda não viu, eu aconselho que veja. Bem interessante. Aparece todos os elementos de uma maneira mais modernizada, né? Então conclui-se que os mitos falam da vida do homem e que o mito da caverna simboliza a natureza humana. Deixo aqui uma pergunta para reflexão. Você já consegue ver a luz do sol? Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem bem. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo
Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real.
Cerca de 2.400 anos atrás, Platão, um dos grandes filósofos da história da humanidade, escreveu o livro A República, que ficou conhecido como o mito da caverna. Esse mito, na verdade, é uma alegoria, uma representação metafórica da vida humana em certo sentido. Na alegoria, existem prisioneiros confinados em uma caverna desde seu nascimento, sem nenhum conhecimento do mundo externo, presos pelos pés, mãos e até a cabeça, para que não possam se mover ou virar ela para nenhuma direção. Eles só podem olhar para a parede da caverna que está à sua frente. Atrás há uma pequena parede, e atrás dela uma fogueira. As pessoas de fora às vezes passeiam pela caverna, e acabam fazendo sons que são reproduzidos pelo eco, caminhando entre a parede e o fogo, levando com eles todos os tipos de objetos, fazendo com que a luz da fogueira faça sombras, que são projetadas na parede em que os prisioneiros estão olhando. Eles, não tendo muito conhecimento, acabam acreditando que essas sombras são as formas reais do mundo, do seu mundo. Um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar e sair para fora da caverna. A princípio, a mudança drástica entre a escuridão e a luz causa cegueira temporária, desorientando completamente e o impedindo de ver claramente as formas reais do mundo exterior. Após alguns segundos de adaptação, o ex-prisioneiro começa a recuperar a visão aos poucos, começando a vislumbrar as formas reais das sombras que ele viu projetadas na parede da caverna. No começo, ele não dá muito crédito no que os seus olhos veem, mas quando seus olhos começam a se adaptar ao ambiente, ele percebe que as formas reais são muito mais claras, suas profundidades, seus contornos, suas cores, os sons que produzem, agora tudo é real. O ex-prisioneiro retorna à caverna para compartilhar essa grande descoberta com seus companheiros, mas ao entrar, os seus olhos não estão mais acostumados ao escuro e novamente são temporariamente cegos, o que o impediu de ver as sombras projetadas na parede com clareza. Os ex-companheiros de prisão não dão muito crédito para o que ele diz e acreditam que, por ele ter saído, ele se tornou um completo estúpido e cego, e eles recusam violentamente a serem libertos por ele, e acabam até o ameaçar de morte. Trazendo a alegoria da caverna para os dias atuais, essa história é a história de vida de quem procura e encontra a verdade. Os prisioneiros significam as pessoas que não cultivam a verdade. Seres humanos ignorantes que tomam a sua realidade como as únicas perspectivas reais. Pessoas essas sem vontade de crescer em busca de mais conhecimentos. Pessoas que não questionam. A caverna representa o corpo e os sentidos. De acordo com Platão, nossos sentidos tendem a nos enganar, assim como acontecia na caverna, com as representações dos objetos na luz. As sombras na parede e os ecos da caverna representam o que enxergamos como realidade, quando na verdade não passa de representação do real, e não a realidade em si. Sair da caverna significa a busca pelo conhecimento, a oportunidade de abrir nossa mente para novas perspectivas, respeitando e aprendendo a diversidade que a opinião nos oferece. É aprender a ouvir, não tentar impor nossa verdade aos outros, mas experimentar o que é novo e questionar o velho. Ser humilde e tomar consciência de que o conhecimento é infinito e não o possuímos. Toda vez que você aprende algo, toda vez que você abre os olhos para olhar para uma nova direção, é impossível voltar. Você não pode mais fechar os olhos e fazer como se nada tivesse acontecido. E fingir que tal aprendizado nunca existiu, porque uma vez que você o conhece, já faz parte de você. O sol significa a luz da razão e do conhecimento, que mostra e facilita a visão da realidade. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele se sente perturbado pelas luzes intensas, elemento natural que ele nunca havia antes vivenciado. No início, há uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, até que ele consegue se adaptar e percebe toda a realidade exterior. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto, que as sombras e a caverna proporcionam. Pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. A rejeição dos prisioneiros com o colega que retornou significa o preconceito que toda pessoa com conhecimento sofre quando ele expõe sua sabedoria e verdade ao mundo ignorante. Há pessoas que não apenas se sentem confortáveis e confiantes em sua ignorância, mas também hostis com aqueles que se opõem e não concordam com elas. Todos nós nascemos na caverna. Todos nós somos ignorantes ao nascer. Todos temos paradigmas falsos, pontos de vista impostos pela circunstância de vida, pela maneira como crescemos, pelos nossos ambientes e até mesmo pela sorte que tivemos. E estar ciente dessa existência desses paradigmas é o primeiro passo para romper com eles e nos dar a oportunidade de contemplar outros pontos de vista.
é nosso dever e nossa responsabilidade explorar, que é sair da caverna e romper com nossos paradigmas, que são as correntes que nos ligam à caverna, abandonar a falsa crença de que nossa verdade é a única realidade tangível. Muito das coisas que buscamos hoje são apenas fantasmas projetados em nossas mentes frágeis e equivocadas. E agora é a sua vez. Você pode acreditar em mim e soltar suas correntes, ou me rejeitar e ficar na caverna. O que você escolhe? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, pois toda semana temos vídeos novos. Ative o sino para ser notificado sempre quando sair um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!